Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Lucas capítulo 13, irmãos. Eu sou meio chato eu sou insistente, na verdade, quando Deus começa a falar comigo alguma coisa, eu tento cavar até desfrutar do que Deus quer ministrar em nosso coração. Lucas 13, versículo 10 ao 17. Nós fizemos uma pregação sobre esse texto há 2 domingos atrás. E eu preguei sobre a mulher encurvada, dizendo: Jesus quer endireitar sua vida. E aí, eu não consegui sair desse texto. Eu sou muito insistente quando se fala em debruçar e extrair aquilo que Deus quer falar conosco. Então, novamente, Lucas 13, versículo 10 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 12 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarram no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás a mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Irmãos, apreciados do Senhor, eu sempre gosto de frisar, e isso incansavelmente eu vos declaro: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é fonte inesgotável. A Bíblia é fonte eterna. A Bíblia é a maior fonte de inspiração que nós podemos ter nessa terra. E a Bíblia, o tempo todo, ela nos convida, ou melhor dizendo, ela nos convoca a olhar para o alto. Olhar para o alto como sinônimo de olhar para cima, olhar para os céus, olhar para Deus. É interessante dizer que existem muitas passagens que enfatizam o nosso chamado de nos mantermos olhando para o alto, olhando para cima. Se nós olharmos um texto, e eu destaquei o texto que fala sobre Abraão, o pai na fé, o amigo de Deus. Em Gênesis 15, a Bíblia diz que Abraão estava um pouco amargurado, lembrando que ele fora chamado por Deus no capítulo 12 em Gênesis. E do capítulo 12 ao 15, Abraão já tinha vivido algumas experiências poderosas com Deus. Ele venceu reis, com soldados treinados em sua casa, servos da sua casa. Mas no capítulo 15,
mesmo já imbuído, mesmo experienciando muitas coisas boas diante do Senhor, Abraão, no capítulo 15, ele está meio amargurado, meio borocochô, meio chateado, frustrado. E quando Deus aparece para ele, Deus fala assim: Abraão, não tenha medo, eu sou seu escudo. A resposta que Abraão dá ao Senhor é uma resposta melancólica. É uma resposta de alguém que está insatisfeito com a obra do Senhor. E o texto vai dizer o seguinte, em Gênesis 15, versículo 2 em diante, Abraão vai dizer assim: ó, soberano Senhor, até aqui eu não tenho filho algum, e o herdeiro para as minhas posses é Eliezer de Damasco. Ou seja, o Senhor não cumpriu a promessa de me dar um filho. Ou seja, tudo que o Senhor fez até aqui, na minha opinião, não valeu de nada, porque o que eu mais quero é um filho. Sabe qual é a resposta que Deus dá a Abraão perante essa reação vitimizada e negativa? Gênesis 15, versículo 4 ao 6. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, para quem anda amargurado, reclamando da vida, achando que tudo está dando errado, que nada acontece de bom, pessoas que andam, desvalorizando o que Deus já fez, pessoas que não conseguem agradecer tudo que já aconteceu, para esses que andam assim, se vitimizando, o Senhor diz: olhe para o céu. O Senhor está nos chamando, como chamou Abraão, para continuarmos olhando para o céu. Está difícil? Olhe para o céu. Mas a Bíblia fala também de um homem de Deus, o salmista, no Salmo 121. Ele disse o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde para si: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está dizendo: olha, primeiro eu olhei para os montes, mas eu percebi que meu socorro está além dos montes. Meu socorro está muito mais alto, vem de muito mais alto que os montes. Porque os montes, apesar de ser altos, existe um Senhor mais alto que os montes. O Senhor dos montes, o Senhor que criou os montes. E eu acho bonito que sobre olhar para cima, olhar para o alto, entra Paulo, o apóstolo de Cristo. Em Colossenses 3, ele enfatiza dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Enquanto vocês gastam tempo procurando coisas da terra, Paulo insiste dizendo para os crentes: procurem as coisas do alto. Mas a pergunta é: pastor, por que a gente insiste em caminhar olhando para baixo? O tema da mensagem é: chega de olhar para baixo, é tempo de olhar para cima. Quem está aqui? Então diga assim: chega de olhar para baixo, passou do tempo de eu olhar para cima. Olhe para cima. O texto que nós lemos, irmãos, conta uma história que, lamentavelmente, nos mostra uma mulher que viveu 18 longos anos olhando para baixo.
E literalmente a Bíblia diz que aquela mulher vivera 18 anos. A Bíblia diz assim, 18 longos anos. Porque, irmão, não são 18 dias. Não são 18 meses. São 18 anos. Olhando para baixo. Olhar para baixo quer dizer não conseguir contemplar as coisas do alto. Olhar para baixo quer dizer andar se acusando o tempo todo, sendo algoz de si mesmo. Existem pessoas que vivem mais se acusando, mais, se autodestruindo do que tudo. Pessoas que não conseguem olhar a provisão de Deus. Pessoas que não conseguem mais ver a esperança, sempre acham que estão no fim do túnel. Sempre acham que são o último. Sempre acham que não tem mais solução. Sempre acham que os seus problemas são mais especiais do que os outros. E eu preguei esses dias atrás, o seu problema não é especial. O seu problema é antropinos, que quer dizer, é um problema comum aos homens. Pessoas já viveram o que você viveu. Pessoas já viveram pior do que você está vivendo. Mas o que você precisa fazer para sair desse poço da vitimização, para sair desse poço, talvez você está aí ressentindo. O que é ressentir? É sentir 2 vezes, é sentir mais vezes. Tem pessoas que estão magoados e essa mágoa é infindável, essa mágoa não acaba, porque estão sempre ressentindo, sentindo e sentindo a dor de tantos anos atrás. Pessoas que andam olhando para baixo, não tem mais expectativa de vida, não tem mais expectativa de futuro. Paulo Borges, ele disse algo muito, 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 muito sério. Ele disse que muitos têm expectativa futura e poucos têm consciência eterna. Muitos têm expectativa futura. Alguém fala assim, eu quero trabalhar 5 anos, quero comprar um apartamento, quero comprar uma casa, quero comprar o carro X, daqui 2 anos eu quero casar. Expectativa futura. Parabéns, se organize, não seja preguiçoso, não seja relaxado, se organize, planeje, mas não perca a sua consciência de salvação. Expectativa futura é boa, sem consciência eterna vai dar problema, vai dar ruim no final. Se planeje para ter uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida projetada, uma vida planejada. Quem não planeja a vida, planeja falhar. Quem não planeja nada, planeja falhar em tudo. A Bíblia diz, o coração do homem faz planos. Então, ou seja, nós podemos fazer planos, mas a consciência eterna a resposta vem de Deus. Nós precisamos então aprender a olhar para cima. Só que eu quero fazer 2 perguntas ao texto que nos apresenta a história dessa mulher. A primeira pergunta que eu faço a esse texto é: o que fez, ou melhor dizendo, quem fez com que aquela mulher vivesse 18 longos anos olhando para baixo? A pergunta é: o que faz alguém viver tanto tempo olhando para baixo, sem expectativa de nada? O que faz alguém não ter mais esperança na vida? O que faz alguém ser um ser humano misturado com avestruz? Porque pessoas que andam olhando para baixo são pessoas que têm em suas ações, em seu DNA, parece alguns vestígios do avestruz. Eles vivem com a cabeça no buraco. Tudo que enxergam é poeira.
é escuridão, é lama, é desastre, é doença, é catástrofe, é coisa ruim. Existem pessoas que continuam olhando para baixo dentro da igreja do Deus que rege de cima. Quantos crentes tem na igreja que só olham o quê? O problema da igreja. Quem faz, quem não faz, quem faz errado, quem faz de qualquer jeito. Por que as pessoas mudam de igreja como mudam de roupa? Porque eles viram o problema de alguém. O que faz alguém estar dentro da casa de Deus olhando para baixo? O que faz alguém estar dentro das coisas dos céus olhando para as coisas terrenas? Por que as pessoas agem assim perante ao Deus Supremo e Altíssimo? Eu tenho resposta. Aliás, a Bíblia tem resposta. Vamos lá? A resposta é: o que fez, ou melhor dizendo, quem fez com que aquela mulher vivesse 18 anos olhando para baixo, encurvada, foi um nome chamado Satanás. A prisão de Satanás faz o ser humano andar olhando para baixo. Eu quero te mostrar, te apresento o texto. A Bíblia nos responde, versículo 10 em diante, diz aí: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava, diga assim, ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia está nos entregando. A Bíblia está nos mostrando. A Bíblia está nos despertando. A Bíblia está abrindo os nossos olhos. Que aquela mulher não caminhou 18 anos olhando para baixo. Não foi por qualquer coisa. Não foi por uma simples doença. Não foi por um problema natural. Jesus disse que havia um espírito que fez com que aquela mulher vivesse 18 anos encurvada, literalmente olhando para o chão. Tem uma historinha do Zezinho. O Zezinho é aquela criança esperta da escola. E um dia a professora, na sala de aula, fez uma pergunta ao Zezinho. Falou assim: quem aqui na sala pode falar o que significa uma pessoa pessimista? E Zezinho falou bem assim: eu sei, professora. Zezinho sempre esperto. Zezinho, o que é uma pessoa pessimista? Ele falou bem assim: professora, pessimista é a pessoa que só olha para o pé. Pessimista. Zezinho estava certo. Pessoas que só olham para baixo. Mas Jesus está entregando aqui, a Bíblia está falando aqui, que Jesus percebeu, que Jesus viu, que aquilo que movia a mulher olhar para baixo era um espírito. Aí você lê aqui: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. E diz: ela andava encurvada, literalmente olhando para o pé, olhando para baixo. De forma alguma podia endireitar-se. Não era uma doença simples. Era um demônio que fazia com que ela continuasse olhando para baixo. E outra coisa, tem outra coisa muito séria. Era uma mulher mundana. Era uma mulher que estava nos carnavais da vida. Era uma mulher que estava nas bocas de fumo. Não, ela estava aqui no lugar que se adorava a Deus, em uma sinagoga, que era uma casa que se ensinava a palavra de Deus. Meu pastor, então agora eu estou entendendo. Você está entendendo que mesmo existem pessoas que mesmo dentro de ambientes que se falam de Deus, mas continuam escravizadas por Satanás e olhando para baixo. Está escrito.
Eu digo para você que é crente, não crente, quantos anos você tem vivido uma vida, sabe, encurvada. Viver encurvada é viver olhando só para problemas, só para coisas ruins. Existem pessoas que mais veem diabo, demônios, vultos do que Deus. Eu conheço crentes que só falam de capeta, demônio e tudo mais. Meia hora conversando com ele, você conhece o inferno todo e nada do céu. Só que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Venha a nós o teu reino, Senhor. Temos a mente de Cristo. Sabe, irmão, o diabo existe. Satanás existe. Mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é mais poderoso. Chega de supervalorizar as obras do diabo. Valorize e supervalorize a obra de Jesus na cruz do Calvário, meu irmão. Aleluia. Satanás, ele aprisionou aquela mulher. E vai comigo um pouquinho agora, no versículo 16. Versículo 16. No versículo, lemos que no 11, diz: havia um espírito que mantinha a mulher doente há 18 anos, encurvada, não conseguia endireitar-se. Só que se você ficar só no versículo 11, você pensar, que espírito foi esse que aprisionou aquela mulher? Agora vamos no versículo 16. Jesus dizendo: então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? No versículo 16, Jesus escancara dizendo assim: ô meu povo, ô gente boa, ô você que está ouvindo a palavra, o espírito que aprisionava aquela mulher, ele era quem? Satanás. Ele provinha de Satanás, era oriundo de Satanás. A palavra Satanás, escute bem, significa acusador ou adversário. No Antigo Testamento, o nome Satanás aparece a primeira vez no livro de Jó. E é interessante aquela passagem em Jó, que diz que Satanás se apresenta diante do Senhor com os anjos. E Deus pergunta a Satanás: de onde você veio? Ele diz: de rodear a terra. Isso quer dizer que a função de Satanás é observar a terra. Ele está vigiando. Você acha que é só o BBB que dá uma espiadinha? Não. Rodear a terra. E Deus disse a Satanás: viste o meu servo Jó? Ele se ouvir. E tudo que Jó faz dá certo. Tudo que ele faz multiplica. Tudo que ele tem é guardado. Satanás viu em Jó o que nem o próprio Jó talvez via. Jó era guardado, Jó era abençoado, Jó era protegido. O diabo sabe o quanto somos especiais para Deus. E eu falei pela manhã, quero retornar com o mesmo ensino. Jesus vê uma mulher que havia 18 anos, escrava do diabo. Jesus então, ele sente compaixão. Jesus então, ele quer transformar a vida daquela mulher. Jesus não deixou aquela mulher ir para casa mais um dia com um capeta no couro. Você entende isso? Aquela mulher, provavelmente, vamos pensar, conjecturar,
que se ela ia nessa sinagoga, vamos pensar que então ela já ia na sinagoga há 18 anos. Ela entrava endemoniada, saía endemoniada. Ela entrava olhando para baixo e saía olhando para baixo. Pense em alguém que vai na igreja há 18 anos, mas a vida não muda, a vida não prospera, a vida não avança, a vida não transforma. O que está acontecendo com alguém que vai 18 anos na igreja e não muda? É a mesma conversa fiada, é a mesma reclamação. Alguém pergunta, o que está acontecendo? Jesus diz, é o capeta. Só pode. Jesus disse, essa mulher se tornou escrava de Satanás. 18 anos, meus amigos. Só vocês que não viram. O que vocês estão fazendo na igreja? Como se dissesse assim. Ô cara, o que você está fazendo aí nesse púlpito? O que você está pregando, ô abençoado? Qual é a sua visão do Espírito? Você não vê que essa mulher está 18 anos entrando e saindo, cumprimentando vocês, mas ela está aprisionada por Satanás. E parece que é normal. Não, pastor, é normal andar com os capetas no couro. São pessoas que se acostumam com a maldade. A oração de Jesus é livra-nos do mal. Essa palavra, livra-nos do mal, também quer dizer o seguinte: livra-nos de ser mal. Livra-nos de nos acomodar com o mal. Tem gente que fala bem assim, mas eu não faço maldade. Mas se você se conforma, isso também é maldade. Dr. Martin Luther King fala o seguinte, ele falou assim, o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O silêncio dos bons. Tem gente morrendo, mais um. Eu lembro que quando eu era menor, na minha cidade, morre alguém assassinado em 50 anos. Tipo assim, na minha cidade. Mas quando cheguei aqui para Vitória, aqui, há 20 anos atrás, eu morava em um bairro aqui da Serra, mas sério, quando alguém morria, o pessoal ainda tinha assim meio aquele receio, né? Olhava de longe, morreu um lá. Olhava de longe, aí um falava assim, desconjuro. O pessoal ficava assim, Aí foi passando o tempo, eu fui estudando as atitudes humanas. Aí um morria, o outro já chegava, aí ia. Aí agora é assim, um morre, ele já chega assim, comendo hambúrguer. Filma aí filma, come hambúrguer, bebe Coca-Cola. Ou seja, se conformou com a maldade do diabo. Para ele é mais um que morreu. Então, se nós estamos chegando a esse nível, é porque o nível da maldade está crescendo entre nós, gente. Jesus viu a mulher. Um dia, ele disse, essa mulher já tem 18 anos, escrava de Satanás, e vocês não fizeram nada, vocês se conformaram com isso. E por que as pessoas se conformam com a maldade de Satanás? Eu quero trazer para você. Eu fiz um estudo sobre a mente farisaica, a mente daqueles o que acontece? Eu vou te explicar. Quem mais perseguiu Jesus foram os religiosos. Homens que diziam entender das Escrituras. Homens que diziam servir a Deus, foi os que mais perseguiram Jesus. Eles transformaram a palavra de Deus em um monte de regras humanas. E aí eu fiz um estudo sobre isso. E eu quero compartilhar com você, que é interessante. Olha só, se você ler Mateus 15, do versículo 1 ao 12, você vai perceber Jesus falando o seguinte, olha, a maldade vem de dentro. O que contamina não é o que entra, é o que sai, porque já estava lá dentro. Não é isso aí? Beleza? É isso aí. Agora,
eu fui observar que esse mesmo texto está falando sobre o quê? Jesus está advertindo os religiosos que trocaram o Messias, o Salvador, por suas tradições. E aí, olha, o meu resumo o coração do ser humano é contaminado quando este troca e substitui os mandamentos de Deus por sua própria tradição. Quando você troca o que Deus disse pelo que você acha, você já está contaminado. Você já é um religioso. E existem pessoas que estão valorizando mais o que acham do que o que Deus diz. E esse é o nosso grande problema. Agora você percebe aqui que Satanás é o adversário que aprisiona a mulher de 18 anos, fazendo com que ela olhasse somente para baixo, encurvada. Mas Satanás não agiu sozinho. Satanás agiu dominando a mente de pessoas que não queriam ouvir a verdade, que não queriam ser libertos. Vamos perceber? Versículo 14, por favor, versículo 14. Diz bem assim, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venha para ser curados nesses dias e não no sábado. Perceba que os religiosos ficaram o quê? Indignados. Eles disseram: não, para nós o mais importante é o sábado. E no sábado não tem cura. Vem na segunda, na terça, vem no domingo. Mas sábado não. Eles queriam proibir Jesus de fazer o bem no sábado. É forte isso. Agora você note a resposta de Jesus para aqueles que foram contaminados. Versículo 15. O Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Olha o que Jesus disse: vocês valorizam mais o boi e o jumento do que o bem que eu faço para essa mulher. Será que não estamos vivendo essa era onde os bichos têm mais valor que gente? Jesus disse: vocês no sábado cuidam do boi, do jumento, do cachorro, do periquito. Eu só não posso curar essa mulher, que também é uma filha de Abraão, que estava há 18 anos presa por Satanás. Pode cuidar de bicho? Pode, mas não pode cuidar de gente. Gente, são coisas horrorosas. Atendi uma vez uma comerciante que estava com muita dívida, com um monte de processo. E essa comerciante, essa pessoa me procurou, a minha pastora: pastores, ora por nós, eu estou com a questão de uma dívida, um processo terrível e tal. E eu falei: então vamos orar. Trouxe para a igreja, vamos orar. Orei. Oramos, assentamos, conversamos, ajudamos, orientamos. E eu acho que o processo deu certo, ganhou o processo. E no meio da conversa, aí eu falei assim: olha, faça uma visita a gente uma hora. Não, pastor, não vou na igreja. E estava dentro da igreja pedindo conselho e ajuda. Eu falei: não, deve ser demônio, gente. Eu pensei na minha mente: não vou na igreja, eu não gosto de igreja. Eu não gosto de igreja. Mas porque se não gosta de igreja, aqui nesse altar aqui. Aqui, ó, sério, sentado aqui, ó. Eu não gosto de igreja. Por que você não gosta de igreja? É porque eu não gosto de gente. E por que você não gosta de gente, pastor? Porque eu acho que ninguém muda. Ninguém muda. É por isso que eu prefiro cachorro do que gente. Você consegue entender quando as pessoas trocam a palavra de Deus por suas tradições? É aí que o coração contamina. Mas vamos passar para a parte boa. O que fez aquela mulher viver escravizada pelo Satanás 18 anos?
a mentalidade hipócrita das pessoas e o próprio agir de Satanás. Mas agora a pergunta é: o que fez, ou melhor dizendo, quem fez aquela mulher ser liberta das garras da maldade satânica que havia aprisionado ela 18 anos? Quem fez aquela mulher liberta? Quem fez, gente? Diga o nome dele. Diga o nome dele. Jesus Cristo. Enquanto Satanás aprisiona a pessoa para que a pessoa continue olhando para baixo, Jesus liberta para que ela olhe para cima. Jesus quer tocar você, levantar o seu olhar para o alto, levantar o seu olhar para cima, levantar o teu olhar para o céu. Jesus quer te dar coisas que Satanás te aprisionou por muito tempo, mas Jesus está agora te chamando para frente e te dizendo: você é livre. Você é livre. Jesus nos chamou para a libertação poderosa. E onde está o texto, pastor? Vamos ver o texto, gente. Que texto bonito esse, por favor. Versículo 12. Que texto bonito esse. Versículo 12 diz aí: ao vê-la, Jesus viu a mulher. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Irmãos amados, é assim que Jesus faz. Ele não deixou a mulher voltar para casa nem mais um segundo olhando para baixo. Meu irmão, quem encosta, quem se aproxima de Jesus tem que olhar para o alto, tem que olhar para cima. Ninguém que anda com Jesus vai andar encurvado, vai andar encurvada, não vai mais. A Bíblia diz que ele viu a mulher, ele viu você, ele viu você. Segunda atitude de Jesus foi, diz a Bíblia aqui, chamou-a à frente. Jesus vê você, e nessa noite Ele está te chamando para a frente. Sai daí de trás, sai daí das trevas, sai desse grupo que te contamina, sai desse olhar para baixo, olhe para cima. Jesus está te chamando para a frente. Está chamando para frente. Ei, você não passa despercebido aos olhos de Jesus. O Mateus cantou aqui: olha para mim, Senhor. A Bíblia diz que Zaqueu subiu na figueira brava para ver Jesus. Ele disse: eu vou ver Jesus, eu vou ver Jesus. Antes que ele falasse com Jesus, Jesus percebeu ele primeiro, falou bem assim: desce daí, Zaqueu, eu vou na sua casa hoje. Ele sempre está à nossa frente. Sabe, irmãos, Ele te chama: vem para frente. Lembra da mulher hemorrágica? 12 anos morrendo, sangrando literalmente. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela disse: eu vou enfrentar a multidão. Ela disse: eu não quero nem saber se vão me julgar, se vão me acusar. Eu vou me arrastando, mas vou. Eu vou me arrastando, mas chego até Ele. E diz a Bíblia que ela falou para ela mesma. Ela disse assim, o seguinte: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curado. Irmão, ela vai, e no meio da multidão, ela não toca no braço, ela não toca no pé, ela não toca na perna, ela não toca no corpo, ela toca nas vestes. E no meio daquele povo violento, atrás do mestre, Jesus fala bem assim: opa, para tudo. Por que para tudo? Porque Ele sempre percebe quem toca nele com fé. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Os discípulos doidos disseram: Senhor, para com isso, olha o tanto de gente aqui. Você vai dizer que alguém te tocou? Ele falou: alguém tocou, mas foi diferente, porque de mim saiu virtude. Vem para frente. Deus está te chamando para frente. Sai da multidão, sai do seu esconderijo, sai da sua caverna, saia do seu mundinho, vem pra frente. Saia da sua tradição, saia da sua religiosidade, vem pra frente.
vem pra frente. Diz a Bíblia que a mulher meio constrangida, ela, meu Deus, me notaram. Não, na verdade quem notou ela foi o mestre. Eu fui, e agora? Aí diz a Bíblia, ela pensou, eu tenho que fazer alguma coisa. Fui eu. O que ele diz? Vá, a tua fé te salvou. Eu quero terminar essa mensagem com a seguinte palavra: não importa quais são suas prisões, não importam quais são suas cadeias até aqui, não importa quanto tempo Satanás tentou te prender, não importa quantos anos você tem olhado só para baixo, essa noite Jesus te diz: vem para a frente. Vem para a frente. E ele disse: mulher, você, vamos ler o texto. Esse texto é para a tua vida. Essa palavra é para o seu coração. Essa palavra é para a sua história. Essa palavra é a palavra de libertação para você. Diz a Bíblia, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: receba essa palavra, homem e mulher. Jesus disse: mulher, homem, você está livre da sua doença. Então lhes impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou, e o povo passou a louvar a Deus. É seu tempo. É o seu tempo. Eu amo a vida do saudoso Billy Graham. Billy Graham morreu fisicamente, mas vive entre nós por meio da obra de Deus que ele fez. E Billy Graham disse o seguinte: você não pode ser neutro. Você não pode ser neutro. Ou você é servo de Deus, ou é escravo de Satanás. Você não pode ser neutro. Eu te convido agora a não sair daqui como se fosse mais um culto. Lembra, aquela mulher passou 18 anos entrando e saindo de igreja, sinagoga, aprisionada por Satanás. E agora você sabe que existe alguém que aprisiona pessoas, Satanás. E existe alguém que liberta pessoas, Jesus Cristo. E Ele quer te libertar hoje de todas as suas prisões. Abra tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero abençoar essas vidas agora. Cada homem, cada mulher. E eles não sairão daqui sem sentir o seu toque, sem sentir a tua presença, sem sentir a sua libertação poderosa. Toca neles, ó Pai. Eu te peço que imediatamente eles sejam curados, eles sejam libertos, eles sejam salvos. E toda a cadeia que aprisionava, todo o laço de maldade que paralisava esse homem, essa mulher, eu te peço, Senhor, liberte-os agora, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, no poder que há no nome de Jesus. Seja liberto agora. Chega de olhar para baixo e olhe para cima, olhe para o céu, olhe para Cristo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você pode se colocar de pé. Quero te convidar